E aí, turma, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes aos nossos canais. Estamos começando agora mais um episódio do podcast O Amor Lança Fora Todo Medo. Eu sou o Dan, porque ninguém me conhece como Daniel, sou de São Paulo, bissexual, estudante de História e articulador de projetos em Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Esse episódio faz parte de uma série de 9 rápidos podcasts feitos no formato de entrevistas com lideranças religiosas de diferentes crenças, cores, orientações e identidades. As entrevistas foram realizadas no ato Religiões, Diversidade e Democracia por uma fé que abraça, acolhe e liberta, e também no bloco Gente de Fé, presente na parada LGBTQIAP+, de 2022 que aconteceu na cidade de São Paulo. Lembrando que todos os nossos entrevistados receberam as mesmas perguntas e demos total liberdade para falarem o que quiserem e no tempo que quiserem. Nosso oitavo entrevistado foi o Jean, que é clérigo budista. Siga ele no Instagram, @JeanTetsuji, com T mudo e J. Também siga no Instagram, @budismo_LGBT. Vamos à entrevista. Quem é você e qual a sua história? O meu nome é religioso Jean Tetsuji. Eu sou clérigo budista da Ordem Otani, do Templo Higashi Honganji da Avenida do Cursino, lá perto do Ipiranga. O que fez você estar no ato interreligioso ontem e na parada LGBTQIAP+, hoje? Qual foi a sua motivação? A minha própria história. A minha história como homem gay, cis, e ao mesmo tempo um homem religioso desde a adolescência que sempre teve a questão religiosidade e sexualidade como um curto-circuito. E isso levou muito tempo para o que eu passei a chamar de sair do armário religioso. Porque sair do armário enquanto cidadão foi tudo bem lá no passado. Mas sair do armário religioso tinha algumas incompreensões. E mesmo dentro do caminho budista, para mim isso ainda era um pouquinho pela própria construção social e opressora que a gente vive. Por mais que o budismo não tenha nenhum tipo de opressão a esse respeito, eu trazia uma certa culpa ou um certo questionamento, né, se eu podia ser religioso e gay ao mesmo tempo. E quando isso aconteceu, simplesmente foi uma libertação completa. Na sua opinião, a religião atrapalha ou ajuda a viver a sua sexualidade? Eu acho que depende de como que a gente lida com cada uma delas. Depende de como você lida com a sua sexualidade e com a sua religião. Eu acho que nós precisamos estar em paz com cada uma delas. E nesse quesito, aí eu vou usar um pouquinho o jargão budista, é o que a gente chama de iluminação. Iluminação no sentido existencial é uma coisa, mas a iluminação no sentido mundano é no sentido de você se conhecer e saber que as narrativas que são socialmente impostas em cima de você, elas são relativas e subjetivas. Então, quando nós passamos a entender que a religiosidade ela é criada pelo próprio ser humano, mas a sexualidade ela é uma coisa natural a nós, que não é uma ideologia como se escuta muito, a gente resolve tudo isso e fica em paz com os dois. Caminhando para o final da nossa entrevista, à luz de tudo que foi falado do ato interreligioso e também da parada LGBTQIAP+, pedimos para deixar uma mensagem. É extremamente importante a gente trazer a pauta religiosidade e sexualidade no diálogo da agenda da parada. De 2019, quando teve o primeiro bloco de fé, eu não lembro em outras paradas de ter tido esse bloco, mas assim, o problema da sexualidade para muitas pessoas está atrelada na opressão que a religião veio sendo construída ao longo dos séculos. E se nós não pudermos elucidar isso por meio das tradições que estão relendo as escrituras ou se reposicionando nas suas escrituras, a gente vai continuar com um sistema de opressão religioso que muitas vezes é o causador desse conflito para tantas pessoas. Então, a religião ela não é um problema, é a maneira com que ela foi escrita ou com que ela foi interpretada e principalmente como ela é instrumentalizada como uma vazão de ódio e de preconceito que talvez seja inerente do próprio ser humano, que não tem nada a ver com a religião. Mas a religião ela foi construída e escrita para poder expressar isso através do sagrado. E uma vez que a gente sacraliza determinados olhares para a vida humana, ela se torna inquestionável. Então, eu acredito, e eu falo isso dentro do próprio budismo, quando os textos sagrados, os textos ditos sagrados, eles se tornam origens de sofrimento, eles precisam ser um pouco questionados.
aonde que eles estão errando, porque eles podiam servir para uma época, mas não servem para outras. Esse foi mais um episódio do nosso podcast O Amor Lança Fora Todo Medo. Curta e siga a gente nas redes sociais, @koinonia_pass no Instagram, Koinonia Presença Ecumênica no Facebook e acesse nosso site kn.org.br. Compartilhe esse podcast com quem você conhecer e vamos espalhar a mensagem de uma sociedade mais tolerante, mais diversa e mais inclusiva. Conheça também o coletivo Prevenidas, que realizou a aplicação dessas entrevistas. Siga no Instagram, @JuventudesDH e no Facebook Juventudes, Sexualidade e Direitos Humanos. O Dan fica por aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu até o final. Um abraço, um beijo e um ótimo dia.